Parte 2. O poder e o método. O poder de Deus opera pela verdade que liberta, enquanto o poder das trevas age pela mentira que aprisiona. Seu método é engano e ciladas. De um lado, a luz, Deus, que revela e conduz a vida. Do outro, a escuridão, diabo, que distorce e escraviza. Capítulo 6. O poder e o método destruidor. Ao longo da história, muitas revoluções se levantaram em nome do poder, da mudança e da promessa de progresso. No entanto, nem todas trouxeram libertação verdadeira. Algumas, em vez de promoverem saúde integral e valores sólidos, acabaram por comprometer o equilíbrio humano, viciando mentes, intoxicando corpos e invertendo princípios fundamentais da convivência e da dignidade. Esses movimentos, muitas vezes sustentados por ideologias ou interesses ocultos, criaram ambientes em que o prazer imediato foi colocado acima da disciplina, em que o consumo desenfreado substituiu a sobriedade e em que a busca por estímulos constante enfraqueceu a capacidade de reflexão e de autocontrole. Assim, o poder que deveria servir para construir sociedades mais justas passou a ser usado como um instrumento de manipulação, levando as pessoas a se tornarem dependentes de hábitos, substâncias e padrões que corroem a saúde física, emocional e espiritual. O resultado é uma geração exposta a vícios e ilusões, em que o corpo que deveria ser cuidado como templo de Deus é intoxicado e os valores que sustentam a vida em comunidade são distorcidos. Falar sobre isso é essencial, porque somente reconhecendo essas inversões podemos resgatar a verdade, restaurar a integridade e devolver ao ser humano sua liberdade plena. Potestade das trevas instrumentalizaram revoluções para produzir destruição em massa, confusão moral e ruptura do ser humano. Paulo fala de principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, como sendo as forças contra nós. Não lutamos contra carne e sangue, diz ele, ou seja, contra pessoas. Essas forças agem, sobretudo em nível estrutural, ideológico e coletivo, não apenas individual. Foram criadas estruturas de dominação emocional, cultural e química para viciar através de verdadeiras revoluções do prazer, que escravizam os sentidos e tornam a humanidade dependente de estímulos contínuos. Pelo menos 12 revoluções modernas podem ser levadas ao Tribunal da Consciência e declaradas culpadas pela escravidão de multidões. Revoluções dos produtos alimentícios, sólidos e líquidos. A indústria alimentícia transformou o ato simples e natural de nutrir o corpo em um processo de estimulação química contínua. O alimento, que deveria ser fonte de saúde e equilíbrio, passou a ser manipulado para gerar prazer imediato, com excessos de açúcares, gorduras e aditivos. O cérebro infantil e adulto foi treinado a buscar recompensas rápidas, substituindo a saciedade genuína, muitas vezes, por compulsão. Assim, comer deixou de ser suprimento fisiológico e se tornou vício para muitos, comprometendo a saúde integral e invertendo valores de cuidado e sobriedade. Revolução da música. A música, originalmente a expressão da alma, e ponte para o transcendente, foi convertida em ferramenta de estimulação emocional constante. Sons e ritmos é uma célula rítmica que invoca entidades espirituais e passaram a modular humor e comportamento, criando dependência e condicionando estados mentais. O que antes era arte e contemplação tornou-se mais que consumo incessante, mas a adoração às entidades espirituais, capaz de prender o indivíduo em ciclos de excitação e fuga, afastando-o do silêncio e da reflexão e, principalmente, da comunhão com o Espírito Santo. Revolução da mídia. A mídia inaugurou um fluxo ininterrupto de informação que sequestra a atenção e fragmenta o pensamento. O cérebro humano, exposto a estímulos contínuos, foi condicionado à hiperestimulação, tornando difícil a concentração e o aprofundamento. A verdade passou a disputar espaço com o espetáculo e a reflexão foi substituída pela reação imediata. Assim, a mídia não apenas informa, mas molda comportamentos e valores, muitas vezes intoxicando a consciência coletiva. Revolução das drogas lícitas e ilícitas. A normalização do uso de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, consolidou a ideia de que o alívio químico imediato é a solução para dores existenciais.
Em vez de cuidado, tempo e presença, ofereceu anestesia. O sofrimento humano, que poderia ser caminho de amadurecimento e encontro, foi silenciado por substâncias que intoxicam o corpo e a mente. Essa revolução banalizou o vício e enfraqueceu a capacidade de enfrentar a vida com coragem e sobriedade. Revolução do sexo. O encontro humano, que deveria ser expressão de vínculo, responsabilidade e significado, foi reduzido ao consumo sensorial. O prazer foi dissociado do amor e da entrega, transformando a intimidade em mercadoria. Essa revolução inverteu valores, ensinando que o corpo é objeto e não templo, e que o desejo pode ser satisfeito sem compromisso. O resultado é uma geração marcada por vínculos frágeis e por uma visão distorcida da sexualidade. Revolução dos jogos online. Os jogos digitais converteram recompensa, conquista e pertencimento em ciclos artificiais de dopamina. O que antes era brincadeira saudável tornou-se competição com a vida real, oferecendo estímulos mais intensos que o cotidiano. Crianças e jovens passaram a buscar no mundo virtual a validação que não encontram no concreto, criando dependência e afastamento da realidade. Essa revolução treinou o cérebro para preferir o digital ao invés do real e humano. Revolução da moda acelerou o desejo e a obsolescência, ensinando o indivíduo a se redefinir pela aparência e não pela identidade. O vestir, que poderia ser expressão de dignidade e beleza, tornou-se corrida por tendências passageiras. Essa revolução alimenta, gera insegurança e consumo compulsivo, invertendo valores ao colocar o ter acima do ser. O resultado é uma sociedade que mede o valor humano pela imagem e não pelo caráter. Revolução espiritual. A espiritualidade, que deveria ser caminho de transformação interior, foi comercializada. Experiências sobrenaturais e emocionais passaram a ser oferecidas como produto, substituindo profundidade por espetáculo. Essa revolução mudou a busca por santidade pela busca por sensação, invertendo valores e enfraquecendo a verdadeira transcendência. O sagrado foi banalizado e a fé se tornou consumo. Revolução do cinema transformou a narrativa humana em hiperestímulo visual e emocional. Histórias que poderiam inspirar passaram a treinar o cérebro para a intensidade constante, reduzindo a tolerância à vida comum, lenta e real. Essa revolução criou a expectativa de que a vida deve ser sempre extraordinária, gerando frustração diante da simplicidade cotidiana. O resultado é uma geração que confunde ficção com realidade e perde a capacidade de contemplar o ordinário. Revolução do enriquecimento e consumo excessivo. O desejo legítimo de prosperar foi convertido em promessa ilusória de enriquecimento rápido. Essa revolução estimulou compulsão, frustração e dependência de atalhos que evitam o amadurecimento. Pessoas passaram a ser consumidas pelo consumismo, acreditando que o valor está em acumular bens e não em desenvolver virtudes. O resultado é uma sociedade exausta, que confunde prosperidade com excesso e felicidade com posse. Revolução da tecnologia de atenção. Síntese das anteriores, essa revolução reprogramou o ser humano para viver em estado de estímulo contínuo. O silêncio, o limite e a presença tornaram-se intoleráveis. O cérebro foi treinado para não descansar e o coração para não contemplar. Essa revolução comprometeu a saúde integral, criando indivíduos incapazes de se desconectar e de viver plenamente o momento presente. Revoluções dos robôs e inteligência artificial. Diferente das demais, essa revolução não cria vício, mas traz o risco da desresponsabilização do ser. Ao substituir funções humanas com eficiência, desafia cada pessoa a não terceirizar sua consciência, sua presença e tudo que só um ser humano pode ser. Os robôs podem executar tarefas, mas apenas o humano pode escolher, sentir, discernir, se conectar afetivamente e responder eticamente à própria vida. Aqui, exige vigilância para que a tecnologia não substitua a essência da humanidade. A revoluções dos robôs avança silenciosamente e com um impacto profundo. A substituição progressiva do trabalho humano por máquinas e inteligências artificiais ameaça não apenas empregos, mas o senso de propósito, dignidade e identidade de milhões de pessoas. Empresas buscam eficiência, mas nesse processo correm o risco de descartar o valor humano que sustenta a própria sociedade. Diante desse cenário, surge uma pergunta inevitável e urgente. Quem está realmente preparado para passar por essa prova?
Se esse tempo chegar com força total, para onde será a sua fuga? Para o campo, em busca de sobrevivência? Para as drogas e vícios, como a anestesia da dor? Para o desespero, que leva ao suicídio? Ou para Cristo, como fonte de esperança, direção e restauração? As revoluções não são totalmente ruins, mas se tornam ferramentas de destruição quando promovem a inflamação, a dependência, desumaniza, rompem limites éticos, relativizam a vida, exaltam a violência como virtude, substituem verdade por narrativa, operam pela confusão e polarização. Quando uma revolução promete libertação, mas produz caos, quebra vínculos, destrói identidade, normaliza o ódio, ela está sob influência da potestade das trevas, mesmo que use linguagem de justiça. Você vai aprender a reagir às revoluções sem medo e sem rejeição, mas com discernimento. Exatamente como Jesus ensinava: sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Assim como alinharmos as revoluções sem sermos prejudicados, desde que você governe o uso e não seja governado por ele. Toda revolução se torna benéfica quando colocada a serviço da vida com autorresponsabilidade e autogoverno. Jesus nunca fugiu do mundo, mas também nunca se deixou moldar por ele. Assim como seus seguidores, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Como podemos ser a diferença no mundo das revoluções? Os produtos alimentícios industrializados podem ser usados com consciência, mas adoecem quando substituem o cuidado genuíno com o corpo. Apenas os alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, sementes e castanhas, oferecem nutrição plena e vitalidade. Ser a diferença significa escolher o que alimenta de verdade, honrando o corpo como templo e não como depósito de estímulos artificiais. Na revolução da música, existe música que eleva quando expressa verdade, beleza e adoração ao Criador. Porém, adoece quando é usada para anestesiar emoções não elaboradas, massagear o ego, induzir tristeza, marginalidade, desrespeito, blasfêmias ou evocação do mal. Ser a diferença é cultivar sons que curam, que inspiram e que conduzem à presença de Deus, em vez de reforçar a confusão interior. A revolução da mídia informa e conecta quando usada com critério, mas aprisiona quando ocupa o lugar do pensamento próprio e da voz de Deus. Ser a diferença é aprender a filtrar, discernir e não se deixar dominar pelo fluxo incessante de notícias, mantendo a mente livre para refletir e ouvir a verdade que liberta. A revolução das drogas lícitas e ilícitas, como medicamentos, aliviam quando usados com responsabilidade, mas se tornam prisão quando substituem o enfrentamento da dor e o cuidado com o estilo de vida saudável. Ser a diferença é buscar equilíbrio, usar a ciência como apoio, mas nunca como fuga. Lembrando que saúde integral exige disciplina, presença e transformação de hábitos. Na revolução do sexo, entender que o sexo é fagulha divina para a continuação da existência humana dentro do sagrado, do casamento. Fora desse contexto, fragmenta-se e se torna maldição pelo comércio, pornografia, pedofilia, zoofilia ou quando reduzido a produto de consumo. Ser a diferença é resgatar o valor da intimidade como expressão do amor, compromisso e responsabilidade. Na revolução dos jogos online, os jogos podem desenvolver habilidades e oferecer lazer, mas se tornam fuga quando substituem a vida real. Ser a diferença é usar o digital como ferramenta, sem permitir que ele roube o espaço da convivência, da criatividade e da experiência concreta, que fortalece vínculos e a identidade. Na revolução da moda, ela expressa a identidade quando acompanha quem somos, mas escraviza quando passa a definir quem devemos ser. E ser a diferença é se vestir com dignidade e autenticidade, sem se submeter à tirania da aparência, lembrando que o valor humano está no caráter e não na roupa. Na revolução espiritual, a espiritualidade cura, quando conduz à transformação interior, mas engana e adoece, quando oferece atalhos emocionais ou manifestações sobrenaturais exibicionistas, sem função de curar, libertar ou salvar. Ser a diferença é buscar profundidade, não espetáculo. É viver uma fé que te transforma de dentro para fora.
Na revolução do cinema, amplia a imaginação e a empatia quando respeita a dignidade humana, mas desensibiliza quando manipula emoções e banaliza violência, sexo e virtudes, inculcando ocultismo, bruxaria e feitiçaria. Ser a diferença é escolher narrativas que edificam, que inspiram e que revelam beleza em vez de comunicar aquilo que destrói valores. Na revolução dos processos financeiros, edifica quando nasce de trabalho e propósito, mas corrói quando promete ganho sem amadurecimento e consumo desnecessário. Ser a diferença é prosperar com ética, propósito e generosidade, entendendo que riqueza verdadeira não está em acumular, mas em servir e construir. Na revolução das tecnologias, ela liberta o humano do excesso de tarefas, desde que não o dispense da consciência, da ética e da responsabilidade. Ser a diferença é usar a inovação como ferramenta de apoio, sem terceirizar aquilo que só o ser humano pode oferecer: presença, discernimento e amor. Assim, em cada revolução que tenta inverter valores e intoxicar a vida, podemos ser a diferença ao escolher com responsabilidades que só o ser humano pode fazer. O mundo oferece atalhos, mas nós podemos mostrar caminhos de integridade, saúde e espiritualidade segura que honram a Deus e preservam a dignidade humana.